Você acha que você sabe tudo, né? Mas você não sabe nada de mim. O que eu vejo, as revelações. Eu converso diretamente com Deus. Olá, eu sou o Rodrigo Bolzan e você está ouvindo o podcast oficial da segunda temporada de A Vida Secreta dos Casais, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, Bolzan, tudo bom? Sim, muito bem. E, além dela, temos aqui no estúdio dois convidados muito especiais. Bruna Lombardi, que além de interpretar a protagonista Sofia, também criou a série e é roteirista de A Vida Secreta dos Casais. Muito bem-vinda, Bruna. Oi, gente. Oi, Rodrigo. Tudo bom? Muito bem, melhor agora. Além dela, Carlos Alberto Richelli, que tem a dupla função de dar vida ao investigador Luiz e é diretor-geral da série, junto com Kim Richelli, filho do casal. Muito bem-vindo. Obrigado. Bom, nesse primeiro episódio a gente vai relembrar um pouco o desfecho da primeira temporada, que já está no ar na HBO Go, e também falar sobre o início eletrizante dessa segunda. O primeiro episódio se chama Eu Converso Diretamente com Deus. Bruna, Richelli, a gente pode lembrar junto aqui um pouco de como acaba o último episódio da primeira temporada? Você lembra? Bom, Renata e Vicente finalmente têm um encontro, eles estão avançando bastante naquela investigação sobre um assalto cibernético, a Sofia cada vez mais próxima daquela entidade que aparece no computador dela, aquelas invasões, enfim. A grande cena final é o Edgar matando o presidente da República. Esse é um momento de clímax de toda a temporada, porque a promessa, na verdade, era ele se aliar ao presidente e conseguir o empréstimo do Banco Central. Mas o Edgar pensa rápido, é um grande estrategista, tem uma mente que enxerga longe, grandes visões. Ele sente que ele está preparado para essa oportunidade, que é como ele vê as coisas que acontecem com ele. Ele sofreu um ataque do coração, foi salvo pelo Vicente, que tinha ido lá justamente para botar um plug no computador dele. O Vicente ainda foi oportunista e aproveitou o cara caído, botou o plug e chamou a ambulância, conseguiu salvar, obviamente. O Edgar está grato ao Vicente que salvou a vida dele, mas o Edgar está no mesmo hospital do Ornelas, presidente da República, e tem um discurso final que é bastante forte, impactante, que é assim, ele está fazendo isso por uma causa maior. Sim, revela um pouco já uma religiosidade forte desse personagem, né? É um dos aspectos da série, as diferenças de lidar com a religião de uma personagem como a Sofia e de um personagem ligado ao poder como o Edgar Ornelas, o banqueiro da série. Sem dúvida. Richelli também, seu personagem Luiz, termina essa primeira temporada numa conversa também com a Sofia, né? A gente tem um diálogo de vocês dois. Como é que foi essa conversa? Para o Luiz, a Sofia é uma pessoa muito interessante e, ao mesmo tempo, uma incógnita muito grande, né? Ele nem sabe por que ele é tão atencioso com ela, por que ele perdoa tantas mentiras, que é o que ela mais faz, né? Ela mente o tempo inteiro e ele é fascinado por ela, de certa forma. Ele acredita, e isso a gente vai ver no primeiro episódio, né? Ele acredita que tudo que ela fala até agora para ele são invenções da cabeça dela. Bom, agora que a gente já refrescou a memória, pelo menos sobre parte do que aconteceu no fim do primeiro episódio, vamos ouvir mais um pedacinho do primeiro episódio da segunda temporada de A Vida Secreta dos Casais. Você viu quem matou o Daniel? Eu vi e eu não vi.
você não pode continuar com esse jogo, A Sofia. sensação que eu tive quando eu assisti é que as coisas estão nos mesmos lugares, que o diálogo continuou da primeira temporada para essa segunda, e eu queria saber como é que vocês se organizaram para dar continuidade a essa série, se teve uma parada ali de gravação ou não, como foi esse processo? Poxa, uma grande parada, né? Entre uma gravação e outra tem 1 ano e meio. A gente tinha que começar no mesmo ponto, porém gravando 1 ano e meio depois. Nesse 1 ano e meio que mudou, sei que acho que até o Tantra ali, que a gente acha que está no mesmo lugar, não está mais no mesmo lugar. O que tem de cenário diferente? Mudou mesmo? Na primeira temporada, nós gravamos numa casa e depois fizemos em gravação em estúdio. Mas o que a gente tem são muitos cenários novos. A segunda temporada é uma viagem grandiosa, né? Uma jornada grande. Então, praticamente não repete cenário. Tem muita ação. Pois é, nesse nosso primeiro episódio, a gente tem a morte da personagem Renata. A gente tinha acabado de ficar muito apegado a ela. A gente estava esperando ansiosamente que ela e Vicente pudesse acontecer alguma coisa entre eles, além dessa parceria profissional super produtiva, que está deixando a gente a par de um monte de informações. Eu queria falar um pouco dessa personagem e dessa cena tão impactante que é a morte dela. Da Renata, que é vivida pela Letícia Colin, né? A gente não queria matar a Renata. Obviamente, ninguém quer não trabalhar com a Letícia Colin, que a gente adora ela e é super amiga nossa. Estou sempre falando com ela. Ontem e hoje recebi mensagens dela. E ela é uma querida, ela fez com a gente Amor em Sampa, sabe? A gente está sempre muito torcendo por ela. Mas eu acho que você vê, deu tudo certo, porque ela está bem ocupada e grávida. Quer dizer, ela não ia poder mesmo continuar a fazer a Renata. A menos que o relacionamento com o Vicente evoluísse ali num Pois outro grau. aí teria que mudar muita coisa, né? Mas ela vai continuar na série, hein? Tem uns flashbacks dela. Eu queria saber especialmente de você, então, Richelle, como foi dirigir essa cena? Eu sei que vocês usaram uma locação no centro de São Paulo. Sim. Num lugar movimentado, imagino que tenham usado um momento possível, mas a vizinhança ficou chocada assustada de ver a garota cair do prédio. Meu Deus. É porque, bom, a gente tá fazendo o podcast, o pessoal de casa ter uma noção de como é que funciona. Como é que é você escrever e depois você chegar num set que você imaginou e que você... Eu acho que uma das coisas mais emocionantes para um roteirista, para um criador, né? Porque a gente cria a série, a gente produz, faz um monte de coisa em relação à série, mas é você inventar esses personagens, inventar um personagem e depois ver um ator construir esse personagem, carne e osso, emoções, lágrimas, suor, aquela coisa da vida, né? É uma coisa muito emocionante. Assim, emocionante para todo mundo, para o ator que está conseguindo construir, descobrindo junto o personagem, para o roteirista que imaginou e vê o cara fazendo exatamente aquilo que ele imaginou, ou trazendo, às vezes, novas nuances, né? Que é muito legal também. Para o roteirista, também. eu acho que é mais ainda interessante, porque a criação é uma coisa solitária ali, ela escrevendo, né? E depois, a grande maioria das cenas, ela não assiste, sem ser aquelas que ela participa como atriz, né? Ela não assiste e só vai ver no decorrer do processo, da edição, etc. Então, deve ser muito bom ver a coisa se materializar. Muitas vezes surpreendendo. Claro. O roteirista, a gente tem uma leitura com os atores, a gente dá as orientações, a gente explica o universo. E o diretor é um grande condutor, é um grande maestro disso tudo, e é ele quem faz o ator descobrir de verdade o personagem, e é ele quem faz o ator traduzir esse personagem para fora e ter certeza que ele está traduzindo no tom que ele queria. Então, a direção ela é fundamental dentro dessa costura, dessa tessitura, que é um bom roteiro. Maravilhoso. E quem dirigiu essa cena foi o Kim. Eu estava num outro cenário nesse dia, né? E eu acho que ele dirigiu muito bem porque é uma coisa bem minimalista,
ela está sozinha, ali daquele jeitão dela, enfurnada no seu e defendida do mundo, naquele mundinho dela, né? E, de repente, chegam aqueles dois. E a coisa é feita de uma forma sufocante. É tão Ágil, realista que até os objetiva. vizinhos ficaram assustados, achando que era real. E é ali uma da invasão, né? Assim, essa sensação de A gente invasão. está na idade da invasão. Exatamente. Nós estamos Esse traduzindo é um- uma era, né? esse é um A assunto, série né? é muito forte de traduzir era, de traduzir o aqui Sim. e agora, o momento, o que está indo acontecer, inclusive. Mas essa ideia da invasão que permeia tudo, toda a série, e que ela é tanto física quanto psicológica e quanto digital, Virtual. né? Quanto virtual. Então, ela é muito presente Com certeza. num dos grandes temas da série. Sim. Inclusive, é um disparo que acontece na primeira temporada, esse assalto cibernético com o qual Sofia acaba se envolvendo. Agora, nesse primeiro episódio, ela se dá conta da dimensão da enrascada em que ela está, a dimensão econômica. Vamos ouvir só mais um trechinho aqui, bora? Sofia, o cyberassalto foi de 9 bilhões. 9 bilhões. Ela estava super culpada porque o dinheiro do cyberassalto, de alguma maneira, acabou contribuindo para... A morte do Daniel. Pois é, não, e contribuiu. Ele fez uma doação para o Instituto Tantra e ela achava que era um valor de 200 mil reais, algo Sim. próximo disso. E o Luiz dá a real para ela aqui nessa cena. Eu acho interessante a gente falar, porque nessa mesma conversa, eles também falaram um pouco da doença da Sofia de uma maneira muito mais aberta que na primeira temporada. A gente até tinha ideia do que podia ser, e aqui ela usa até a palavra esquizofrenia e tem essa coisa do estigma dela falar sobre isso. Eu acho, primeiro, agradeço pelo serviço que a série presta por falar sobre... Ninguém fala sobre esquizofrenia, é uma doença muito séria, uma doença que comete muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil. E da gente falar como é que surgiu essa ideia de trazer essa personagem com essa doença e, enfim, e trabalhar isso dessa maneira que mistura um pouco com uma espécie de mediunidade. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa criação da personagem mesmo. Esse tema da esquizofrenia, da doença mental, do significado disso tudo, da maneira como bate na vida da gente e na dos outros, no social, na não aceitação, no segredo, na mentira, no medo de ser descoberto. Eu achei muito interessante criar o conflito interno da Sofia com essa grande dimensão, que não tem possibilidade de mudança, de cura. E eu acho muito interessante que a gente tenta ressignificar isso dentro da cabeça da Sofia. Eu gosto muito, muito quando o Luiz pergunta para ela: você tinha medo? Porque ela já era assim, criança, né? Ela tinha visões, ela ouvia vozes. E ele pergunta para ela se ela tem medo da doença. E ela fala assim: quando eu era criança, eu tinha muito medo. Aí eu falei para minha mãe que eu ouvia vozes, né? E minha mãe falou para mim assim: Deus também escuta vozes. Ele escuta as vozes de todo mundo que fala com ele. E a Sofia diz: puxa, naquele instante eu fiquei reconfortada, porque eu compreendi que Deus também tinha a mesma coisa que eu tinha. Hoje eu sei que é esquizofrenia, na época eu não conhecia a palavra, mas eu achei que Deus era esquizofrênico. E que, portanto, eu já podia estar tranquila, ele sentia a mesma coisa que eu sinto. E isso eu achei muito, uma coisa que me toca muito cada vez que eu vejo essa cena, realmente me comove todas as vezes que eu vejo. Mas expor isso, a gente já está quebrando paradigma, a gente já está mostrando o quanto o estigma tem que ser revisitado. A gente vai falar disso ao longo dessa temporada, eu espero, até porque todos queremos descobrir exatamente o que se passa um pouco melhor dentro da cabeça de Sofia. Mas nesse primeiro episódio, eu acho interessante a gente lidar com a Sofia de uma maneira que ela tem uma patologia, enquanto o Edgar está fazendo todas as maldades do mundo, quase um psicopata, e tá safo, né? E não é tido como um louco, o cara vai lá, mata, depois vai lá e discursa no enterro do cara falando bem dele.
O que se passa na cabeça do Edgar nesse momento? É interessante, é muito interessante que as pessoas vejam como o mundo é desbalanceado e simplesmente o Edgar é mais bem resolvido, por incrível que pareça. Ele é um psicopata. Aquele monólogo dele matando o presidente mostra o mundo que ele vive, que ele acredita que ele esteja fazendo o bem. Já a Sofia, ela tem muitas dúvidas, né? Não só na hora que ela tem as crises, mas na vida dela. Ela é cheia de dúvidas. As pessoas mais sensíveis têm dúvidas, né? Mas o psicopata, ele não tem sequer arrependimento. Pelo contrário, ele acredita que fez a única coisa possível. Quando o Edgar, nesse primeiro episódio da segunda temporada, vai para a igreja, ele, depois de ter matado o presidente e de ter feito um discurso a favor, consolando a esposa do presidente que ele matou, né? Quer dizer, toda uma situação de uma distorção extrema, e ele vai para a igreja e ele diz assim, que opção você me deixou, Deus? Era a única opção que eu tinha. Ou seja, ele quase que atribui uma cumplicidade de Deus ao crime dele. É, né? Impressionante. E o Luiz o confronta também nesse episódio, né? É um primeiro encontro deles, se eu não estou enganado. É o primeiro encontro. Isso. Muito Sim. esperado na primeira temporada inteira, finalmente. E, enfim, uma cena muito bem escrita, porque começa num ambiente... Eles falam um pouco, devagar, lentamente. Tem um ambiente em que parece que eles quase podem jogar, vão beber, mas Sim. o Luiz não se deixa seduzir. Fala Conta um do pouco. gamão, né? Do gamão. Tem um cheque apresentado, um dinheiro, um suborno. Mas o Luiz começa a lançar coisas pro Edgar ali, rapidamente. E mostra o quanto ele já sabe de tudo, né? E é interessante porque já mostra para o público também. Reconta para o público como tudo se passou. E desperta no Edgar aquele rompante. Né? Ele tem uma objetividade, o Luiz, que é muito interessante esse paralelo entre esses dois personagens, Sofia e Luiz. Ao mesmo tempo que ela vai em círculos tentando entender esse conflito do que é verdade, como ela lembra das coisas, o Luiz obstinadamente vai jogando xadrez com a gente, com o público, e vai revelando um monte de coisa. É isso mesmo. É exatamente essa a dinâmica. Bom, a gente quer praticamente encerrar esse primeiro, apesar de ter muito assunto ainda. É interessante, a gente não vai conseguir mesmo, por mais que a gente tente falar de todos os temas da série, porque a série tem uma riqueza de temas e de personagens que, para a gente mesmo que está lidando nos bastidores, ela é grandiosa. A gente tem que se desdobrar para segurar tudo, entendeu? Não é um trabalho realmente desafiador. É um pequeno mundo. É. Bom, a gente agradece profundamente a presença de vocês dois, Bruna. Obrigada. Richelle. E agradeço também a Camila. E hoje estamos encerrando este primeiro episódio do podcast oficial da Vida Secreta dos Casais. No segundo episódio, a gente acompanha os desdobramentos da morte inesperada de Renata, que a gente falou aqui, e os próximos passos de Sofia nesse mundo perigoso de políticos corruptos, hackers. Não esqueçam, os episódios já exibidos estão disponíveis na HBO Go. Eu sou Rodrigo Bolzan, estarei aqui com Camila Silva, Bruna Lombardi, Carlos Alberto Richelle, para continuar desvendando esses segredos dessa super série no próximo episódio do podcast de A Vida Secreta dos Casais. Até lá!